Sincronização de deflexão magnética com processos de soldagem a arco. O projeto desenvolvido foi baseado na interação física que ocorre entre partículas carregadas eletricamente campos magnéticos. Como ilustrado acima, se uma carga elétrica viaja dentro de um campo magnético, ela será sujeita a uma força magnética de magnitude proporcional à sua velocidade e à intensidade do campo magnético aplicado. Esta força desvia a trajetória da partícula, ou seja, deflete seu movimento. Como o arco elétrico é basicamente formado por partículas elétricas em movimento, ele é defletido pela ação de campos magnéticos. Assim, um eletroímã foi construído para ser montado em tochas de soldagem a arco, como esquematicamente apresentado pela figura abaixo. Com a inversão periódica do sentido da corrente aplicada ao eletroímã é possível alternar a direção de deflexão do arco elétrico. Pela intensidade e tempo de aplicação da corrente alternada em cada polaridade é possível controlar respectivamente a amplitude da deflexão e o tempo de permanência do arco em cada posição. O diferencial e inovação do projeto desenvolvido está na sincronia entre a aplicação da deflexão magnética do arco e sua capacidade de fusão. Esta capacidade de fusão pode ser modificada na fonte de soldagem pelo nível de corrente aplicado ao arco. Quanto maior a corrente, mais quente é o arco e maior é a fusão obtida, e em situações mais avançadas pelo tipo de corrente de soldagem utilizado, que pode ser constante ou pulsada, por exemplo. Assim, por meio de uma interface para o usuário, um controlador eletrônico comanda ao mesmo tempo a fonte de soldagem, para mudanças de nível e ou tipo de corrente de soldagem, e a fonte de alimentação do eletroímã, para mudanças de posição do arco elétrico durante a soldagem. Assim, a capacidade de fusão do arco pode ser distribuída de maneira otimizada sobre a peça de trabalho. Então, como ilustrado pela figura abaixo representando um processo de soldagem visto de frente, pode-se ter, por exemplo, 3 níveis de fusão na peça de trabalho. Com a posição de incidência do arco na lateral esquerda, com a corrente de soldagem aplicada na esquerda, e com o tempo de atuação na esquerda, se obtém a fusão esquerda. Com a posição de incidência do arco no centro, com a corrente de soldagem aplicada no centro, e com o tempo de atuação no centro, se obtém a fusão central. Com a posição de incidência do arco na direita, com a corrente de soldagem aplicada na direita, e com o tempo de atuação na direita, se obtém a fusão direita. Para fins de demonstração da técnica de soldagem desenvolvida, a figura ao lado apresenta sinais da tensão do eletroímã, correspondente à corrente aplicada, e da corrente de soldagem sincronizados e também imagens do arco elétrico, obtidas por filmagem de alta velocidade, em momentos cháveis do processo. O processo de soldagem utilizado foi o TIG, e as cores das imagens do arco estão invertidas para melhor visualização. Nota-se, pela figura, que de início o arco, quando defletido para a esquerda, apresenta menor volume devido ao menor nível de corrente de soldagem utilizado. Na sequência, passado o pequeno tempo de aplicação deste nível baixo de corrente, quando a tensão do eletroímã vai a zero, a corrente de soldagem muda para um nível intermediário, o que fica evidente pelo aumento de volume do arco. Rapidamente o arco chega então à posição sem deflexão mantendo este nível de corrente de soldagem intermediário. A seguir, passado maior tempo de aplicação deste nível intermediário de corrente, a tensão do eletroímã vai para o mesmo nível então utilizado na posição de deflexão esquerda, mas desta vez com o sinal invertido. Neste momento a corrente de soldagem sobe a um nível mais alto e nitidamente o arco aumenta de volume. Rapidamente o arco é então defletido para a direita mantendo este nível de corrente de soldagem elevado. A seguir,
Passado o tempo ainda maior de atuação deste nível elevado de corrente, a tensão do eletroímã volta a zero e a corrente de soldagem muda novamente para um nível intermediário e o arco diminui de volume. Rapidamente o arco retorna então à posição sem deflexão, mantendo este nível de corrente de soldagem intermediário. Depois de decorrido novamente o tempo de permanência sem deflexão do arco e com corrente de soldagem intermediária, a tensão do eletroímã retorna ao nível programado com sinal positivo, o que faz a corrente de soldagem retornar ao menor nível. Rapidamente o arco é então defletido para a esquerda mais uma vez, dando início ao novo ciclo de oscilação magnética sincronizada com a corrente de soldagem. Resumindo, a técnica de sincronização de deflexão magnética com processos de soldagem a arco desenvolvida é capaz de distribuir o efeito térmico, calor, efeito mecânico, pressão, do arco elétrico de soldagem sobre a peça metálica de trabalho pela mudança do tipo e ou do nível de corrente do processo de soldagem em sincronia com mudanças de posição do arco a partir de deflexões magnéticas sequenciais. Por fim, esta técnica, capaz de controlar com mais flexibilidade o poder de fusão do arco elétrico sobre a peça de trabalho, pode ser utilizada com os diversos processos de soldagem a arco.